Boa noite. Amém. Essa é a terceira etapa de reuniões que nós temos. Nós tivemos 6 reuniões até agora, 2 etapas de 3. Vamos ter mais uma etapa agora de 3 reuniões. O nosso tema é a paternidade de Deus e a ansiedade do coração do homem. Nós estamos estudando a respeito desses 2 temas em conjunto, a ansiedade e a paternidade de Deus. Nós já temos visto algumas coisas. Nós vimos que o que é principal para nós entendermos é que a ansiedade é um sentimento que, se não cuidado, ela se transforma num pecado, em inúmeros pecados dentro de nós. A ansiedade é um sentimento natural, por isso o Senhor diz: não andeis ansiosos. O Senhor não traz uma reprovação imediata, ou a palavra ansiedade, ela não entra na lista, nas inúmeras listas de pecado que a Bíblia apresenta. Por quê? Porque a ansiedade, ela é um sentimento derivado do nosso distanciamento da paternidade de Deus. Quando o pecado entrou, ele nos separou de Deus. E o eterno propósito que Deus tinha de nos tornar filhos foi interrompido até a vinda do nosso Senhor. Com a vinda do nosso Senhor, a morte dele na cruz, nós fomos então adotados na família de Deus. Nós fomos incluídos na família de Deus. E passamos então a ser filhos de Deus. Quanto mais o ser humano se sente filho, mais o ser humano tem o coração dele descansado. Por mais maduro que um homem de Deus seja, todo homem de Deus terá áreas a serem trabalhadas na sua filiação. Por mais maduros que nós sejamos, todos nós teremos áreas em que o Senhor vai nos provar, em que o Senhor vai nos trabalhar, em que o Senhor vai nos chamar para Ele. E Ele vai usando alguns instrumentos nesse chamamento nosso para Ele. Nós vamos começar a olhar isso nessas 3 próximas reuniões. Nós vamos estudar nessas 3 reuniões sobre o Pai e o sofrimento. Afinal de contas, nós só somos ansiosos porque nós não queremos sofrer. A ansiedade é um sentimento ligado a evitarmos o sofrimento. Somos ansiosos porque queremos garantir o nosso bem-estar, a nossa segurança. Então, a ansiedade, ela está diretamente ligada ao tema do sofrimento. E eu gostaria, como eu tenho dito então para os irmãos, nessas 3 próximas reuniões, nós vamos caminhar na palavra, em várias porções da palavra. Não vai dar tempo de vermos todos os textos que nós teríamos para ver. Eu considero o assunto maravilhoso, mas maravilhoso. O assunto da paternidade de Deus e do sofrimento, ele é maravilhoso. Ele faz o nosso coração encontrar descanso quando nós entendemos a mente do Pai. E o que nós vamos fazer nessas próximas reuniões é então olhar a paternidade de Deus e o sofrimento. Antes de nós iniciarmos, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa infantilidade. Ajuda-nos na nossa limitação. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas incompreensões. E eu peço que o Teu Espírito Santo nos visite essa noite. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Visita os nossos corações e dá-nos uma visão do Pai e do Filho. Bendito Espírito, nos toma pela mão nessa noite
e nos conduz na tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor traçou um plano na redenção. Nós sabemos que o alvo dele é nos tirar do pecado, nos adotar na família dele e trabalhar os nossos corações para sermos a semelhança de Cristo. Então todo o trabalhar dele visa formar Cristo dentro de nós. O Senhor Jesus, quando ele vem, ele se revela como Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho tem a finalidade de revelar a imagem do Pai. Então Jesus é Filho de Deus para nos mostrar quem é o Pai, quem é Deus Pai. Mas Jesus também é o Filho do homem. Ele se revelou também como Filho do homem, não apenas como Filho de Deus. Por que que ele se revelou como Filho do homem? A expressão Filho do homem tem a finalidade de nos mostrar um caminho, de nos mostrar como homens, como seres humanos, nós devemos nos portar nesta terra. Então, Jesus, como Filho do homem, ele ensina para todos nós o caminho que nós devemos viver nessa terra. Devemos aprender a pensar o que ele pensou, sentir como ele sentiu, andar como ele andou, tocar as pessoas da maneira pela qual ele tocou. A finalidade dele como Filho do homem é trazer para nós um caminho, é trazer para nós uma maneira de viver. Queridos, o pecado, ele nos tornou tão deficientes, mas tão complicados, que nós precisamos de modelo. Nós precisamos ver alguém para poder aprender a agir. Por isso que Jesus, como Filho do homem, a Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai, transformado depois não mais no unigênito, mas agora no primogênito do Pai, o primeiro de muitos irmãos. Por que que ele fez isso? Porque o nosso estado é tão deplorável, digamos assim, o nosso estado é tão grave a nossa realidade, que o Senhor vem e nos dá um modelo. Por isso que nós aprendemos por imitação também. Do mesmo jeito que uma criança de 2 anos imita o irmão mais velho de 6. O irmão mais velho acha que ele é um pentelho. Acha que ele está incomodando, mas ele não está incomodando. Ele está aprendendo com o modelo do irmão mais velho. Ele está olhando alguém para, através dessa imagem, ele aprender como se comportar nessa vida. Paulo falou isso com muita clareza para nós aos Coríntios. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não tem problema nós imitarmos um ou outro irmão, desde que aquilo que aquele irmão faça seja da natureza e da pessoa do nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor Jesus. Todos nós precisamos desse processo de aprendizado. Deus trilhou esse plano, um plano de formar em nós o bendito caráter do seu Filho. E quando Deus define este plano de formar Cristo dentro de nós, Deus toma 3 instrumentos para formar Cristo dentro de nós. Eu só vou citar para os irmãos as referências. O primeiro instrumento que ele toma, a palavra. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o primeiro instrumento que Deus Pai lança mão para formar a imagem do Filho dentro de nós é a palavra. Essa palavra, ela tem muitos símbolos dentro dela. Mas talvez o símbolo mais significativo é o símbolo de um espelho. Quando eu abro a palavra, eu me vejo.
A palavra fala de quem? De Cristo. Quando eu olho este irmão mais velho, eu vejo quem eu devo ser e eu vejo aquilo que eu não sou. Os irmãos estão entendendo? Isso daqui é um espelho. A Bíblia é maravilhosa. Quando o Senhor deu a instrução do tabernáculo, então nós temos várias peças. Você tem a porta do tabernáculo, depois você tem a primeira peça é o altar de incenso, a segunda peça é a bacia. A bacia, então, era um lavatório, onde o sacerdote chegava, se lavava, e ele então entrava no lugar santo, e depois, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Essa bacia, a Bíblia descreve, então era uma bacia para a gente se lavar. Ela foi feita de bronze, mas ela foi feita do espelho das mulheres. Então, 2 milhões de pessoas, Moisés deu uma ordem. A mulherada que tem espelho aí. Eles poliam o bronze para tentar dar uma imagem mais parecida. Então as mulheres usavam o bronze polido para verem o rosto, se pentearem. Toda mulher precisa de um bom espelho, né? Então olha o símbolo que Deus tomou. Deus tomou o espelho para servir de lavatório. Essa palavra é o primeiro instrumento que Deus toma para formar Cristo em nós. Então isso daqui é um lavatório. Nós chegamos diante disso e nós vemos como nós devemos ser. Os irmãos sabem muito bem dessa realidade. Esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento que Deus toma para formar Cristo em nós é o Espírito. Porque o Espírito é aquele que toma esta palavra e aplica esta palavra aos nossos corações. Nós temos, por exemplo, o texto de João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Diz assim: tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar, então eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito toma a palavra e aplica aos nossos corações. Por isso, meus queridos, a ordem da palavra é tão incisiva. Não entristeçais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é aquele que precisa estar vivo dentro de nós. É óbvio que ele está vivo, mas precisa manter uma viva comunhão conosco para poder tomar a palavra e aplicar ela aos nossos corações. Esse é o segundo instrumento. Mas, meus queridos, esses 2 primeiros nós nos damos bem. Mas o terceiro instrumento que o Senhor toma para formar Cristo em nós é a dor. Abram em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Um texto muito conhecido, falando do nosso Senhor Jesus no Getsêmani, quando o nosso Senhor suou sangue. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, vai se referir agora ao Getsêmani, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. De que jeito que o filho aprende a obedecer? Então, bem-vindos à vida. Bem-vindos à carreira cristã.
A regra é muito simples. Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Mas que Ele vai nos ensinar, Ele vai nos ensinar. Que Ele vai trabalhar, Ele vai trabalhar. Então nós vamos estudar esse instrumento que Deus toma. Esse instrumento da dor que Deus toma. Para formar dentro de cada um de nós a realidade da vida do Filho de Deus. Meus queridos, qual era a necessidade de Jesus sofrer? Pensem comigo. Ele era obediente em tudo. Jesus aprendia por ouvir ou por sofrer? Por ouvir. Jesus tinha necessidade de sofrer para ser obediente? Não. Ele aprendia todas as coisas por ouvir. Por que o nosso bendito Senhor se submete a um Getsemane? Se submete a uma hematidrose, aquele suar sangue dentro dele? Por que o nosso bendito Senhor se sujeita a um sofrimento tão intenso? Meus queridos, Ele fez isso apenas por minha causa e sua causa. Porque como Filho do homem, Ele precisava nos mostrar como lidar com a dor. Se tem uma coisa que todos nós temos, é dor. Alguns mais, outros menos. Alguns sofrem mais com realidade. Outros sofrem menos porque a realidade da dor não é tão grande. Alguns sofrem muito sem terem grandes problemas. Outros sofrem pouco, às vezes tendo grandes problemas. Cada um de nós lida com a dor de uma maneira e de uma forma. Mas o fato é o seguinte: todos nós passaremos por dor. Passaremos por sofrimento. Todos nós. E o nosso bendito irmão mais velho, o nosso amado, o nosso Senhor Jesus, se submete a um processo de sofrimento para ensinar para mim e para você como é que a gente lida com a dor. Nós vamos ver, talvez amanhã ou no domingo, vai depender de como a gente caminhar, Isaías 53. Isaías 53 diz que o nosso Senhor foi homem de dores. Em que contexto ele foi homem de dores? Nós vamos abrir as Escrituras e tentar entender aquilo que produz dor. O nosso Senhor no Getsemane, ele fala da solidão que ele ia viver. Do meu ponto de vista, as duas dores mais severas que um ser humano pode passar. A dor do desprezo e a dor da solidão. Nós vamos dar uma olhadinha nisso daí. Mas o fato é o seguinte: todos nós passaremos por dores. E Deus, como um bendito Pai, um amoroso Pai, um gentil Pai, Ele conduziu o Filho à dor. E Ele tomará a mim e a você e nos conduzirá neste caminho de dor. Para uns, Ele escolhe a área financeira. Para outros, Ele escolhe a área da saúde. Para outros, Ele escolhe a área do relacionamento. Para outros, Ele escolhe a área profissional. Para cada um de nós, feito um bendito cirurgião, o Pai escolhe a área com precisão, mas uma precisão cirúrgica. Ele escolhe a área em que nós vamos sofrer, para formar a imagem do seu Filho em nós. Os irmãos estão entendendo? É tão simples. Isso já foi dito tantas vezes para os irmãos, só que eu quero atrelar a questão da dor à figura do Pai. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu.
você não sofre à toa. Toda dor é medida pelo Pai. Toda dor é medida por Deus Pai. Ele sabe exatamente onde está me levando e onde está te levando através da dor. Deixe-me mostrar alguns textos para os irmãos que eu acho impressionante. Abram em Isaías, capítulo 69. 64, desculpem. Seria um desafio achar Isaías 69, né? Isaías 64, diz assim, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, e somos o barro. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Queridos, o nosso papai, o nosso Abba, se revelou na figura de quem aqui? De um oleiro. O que um oleiro faz? Ele pega o vaso, desfaz. E começa a fazer de novo. Ele, na docilidade dele, no amor dele, na criatividade dele, porque cada vaso serve para uma finalidade, ele, no amor eterno dele, como um pai, nos toma como um vaso. E ele precisa quebrar este vaso. Ele precisa desfazer este vaso. Ele precisa tirar as impurezas desse vaso. Ele precisa, às vezes, para que o vaso contenha mais bendito perfume, bendito conteúdo, que é a vida dele mesmo, ele precisa alargar este vaso. Mas ele faz isso na figura de um pai e de um oleiro. Os irmãos estão conseguindo entender? Nunca dissocie da sua dor a figura do Pai. Meus queridos, é tão interessante. Se eu fosse pensar com a cabeça de uma criança, eu aceitaria, eu lutaria com aquilo que o pai faz. Mas na cabeça de um pai nós não temos problema de entender. Às vezes é complicado a gente entender como é que um pai pode produzir um sofrimento. Mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça de uma criança. Digamos que nós estejamos aqui no quarto andar. E tem janela aqui. E tem um banquinho ali com criança pequena. Eu, como um pai responsável, vou fazer o quê? Tiro a criança do banquinho e vou tirar o banquinho da janela. A criança pode começar a chorar por não entender aquilo que eu estou fazendo. Mas o que eu estou fazendo é segurança para ela. Os irmãos entendem? Deus não faz de forma diferente conosco. Ele faz da mesma maneira conosco. Como eu falei na reunião de fevereiro, eu disse para os irmãos o seguinte: toda limitação que o Pai traz tem a expressa finalidade de trazer proteção. Toda limitação que Deus Pai traz tem a expressa finalidade de trazer para nós proteção. Meus queridos, quando o Pai desfaz, diminui o vaso da gente, às vezes te tira de um emprego, reduz teu salário pela metade. Você era um vaso assim, ele faz um vasinho assim. Ele sabe exatamente onde está te levando. Mas exatamente. Amém? Amém. É. Quando ele nos fere com uma dor, com uma doença,
quando Ele nos fere com um relacionamento. Meus queridos, esse bendito papai está apenas formando o Senhor Jesus dentro de nós. Como aquela criança não entende a proteção que o pai está trazendo, nós precisamos aprender com urgência, mas com urgência, para termos uma vida mais descansada. Nós precisamos entender que quando Ele move algo na nossa vida, Ele é um pai, feito um oleiro, trazendo uma limitação, porque nós não podemos estar na condição que estávamos antes. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz uma coisa linda. Assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos pó. Meus queridos, o que é o barro? Água e terra. Nada além disso. O que nós somos? Água e terra. Vocês sabiam que nós temos a mesma constituição do planeta Terra? Porque nós somos feitos da terra. 70% de água, 30% de terra. Porque nós somos feitos deste mundo. Por isso nós temos a mesma natureza deste mundo. Queridos, somos frágeis. O salmista diz que ele sabe que nós somos pó. Aliás, ele fala isso também na figura de um pai. É um dos textos onde ele usa a figura de um pai. Que esse pai se compadece de nós porque ele sabe que nós somos pó. Então nós temos que ser cuidados por esse bendito Senhor. Então Ele vai vir para nós e vai trazer, feito um oleiro, a dor do quebrantamento. Feito um oleiro, Ele vai trazer a dor do quebrantamento. Particularmente, eu acho que de todas as dores que nós podemos viver, nenhuma dor é como a dor do pecado. De todas as dores que nós podemos viver, nenhuma dor dói tanto quanto a dor do pecado. Um marido que não se acerta diante de Deus, uma esposa que não se corrige diante do Senhor, um filho que não se desprende de um pecado, um pai que não muda para estabilizar uma casa. Não há dor maior do que a dor do pecado. Existem dúzias de dores, infinitas dores, mas nenhuma dor é uma dor tão sofrida e tão difícil quanto é a dor do próprio pecado. Abram em Jeremias, capítulo 18, é um texto muito conhecido. Capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a desfazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Queridos, o Senhor vai ter que nos tomar de tempo em tempo e vai ter que nos desfazer. E Ele faz isso como um papai. Por isso que o nosso irmão mais velho, na agonia dele, suando sangue, ele diz assim: Abba, Pai. Ele está ensinando a mim e a você como é que a gente lida na dor. Na dor, a gente diz: Papai, Paizinho, o Senhor sabe onde está me levando. O Senhor sabe o tamanho do quebrantamento que eu preciso ter. O Senhor sabe o quanto esse vaso precisa ser desfeito. Em que área esse vaso tem que ser desfeito. Em que processo esse vaso tem que ser
desfeito. O Senhor sabe exatamente aquilo que está fazendo comigo. Meus queridos, não há. Em algumas situações, todos nós aqui, em algumas situações, cresceremos por ouvir. Mas em muitas situações, cresceremos por sofrer. Porque Ele vai permitir para nós, feito um Pai, Ele vai permitir para nós a dor nesta vida. Vejam, deixe-me lhes mostrar. O irmão Abílio abriu esse texto. Abram em Romanos. Deixe-me lhes mostrar. Olha a preciosidade desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós não precisamos ficar atemorizados. Por quê? Porque em tudo, se o Senhor nos permitir, amanhã eu vou mostrar para os irmãos um texto que diz que até quando nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado, Ele, como um Pai, nos toma pela mão. Em tudo, Ele é um Abba, Pai. Aí, com essa ideia do Abba, nós fomos colocados numa família, onde nós temos um paizinho, onde nós temos um papai. Queridos, a palavra pai, Abba, não é pai. A palavra Abba é papai, paizinho, pai querido. É uma expressão muito íntima. É uma expressão de socorro. É uma expressão de colo. É uma expressão de cuidado. É uma expressão de proximidade. É muito mais do que apenas a palavra pai. É uma palavra muito mais íntima. Com isso em mente, olha como é que o texto desenrola. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Vamos entender o texto. O que significa a palavra glorificação? A palavra glória significa honra. Honra tudo aquilo que Deus é. O que significa a palavra glorificação? Significa que aquilo que Ele é, está em mim. Então olha o que o texto está fazendo. Se com Ele sofremos, também com Ele teremos a glória dEle, a imagem dEle. Teremos aquilo que Ele é. Então, a finalidade de Deus ao nos trazer um sofrimento, feito um papai, a finalidade de Deus ao trazer sofrimento é produzir em nós a imagem de Cristo. Mas ainda tem uma outra coisa curiosa nesse texto. A palavra filhos no versículo 16, ela significa teknon, no original, que significa criancinha. Ora, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos criancinhas de Deus. Aí vem e diz assim, eu vou sofrer e eu vou ter a imagem de Cristo. Aí o versículo 18 diz assim, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que é essa palavra filhos agora no original? Huios. Filho adulto. Filho maduro. No versículo 16 eu tenho criancinha. No versículo 19 eu tenho filho adulto. E o que eu tenho no versículo 17 e 18?
No versículo 17 e 18 eu tenho sofrimento. Deus, Pai. Meus queridos, se houvesse outra forma, Ele lançaria a mão de outra forma. Ele lançou mão desta forma. A forma é nos conduzir de tempo em tempo a um sofrimento. E naquele sofrimento, revelar a bendita imagem de Cristo dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, somos queixosos demais. Mas somos queixosos demais. Somos desesperados demais. A gente supõe que o pior sofrimento que existe é a da morte. O nosso Pai, sabe como é que vê a morte? Salmo 115, se não me engano, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Enquanto nós choramos, e é óbvio que nós vamos chorar, porque a morte produz dor, enquanto choramos, o Senhor rejubila quando um santo morre. Porque finalmente é o tão esperado encontro do pai com o filho, onde o filho vai ver o pai plenamente, vai ver o pai, vai conhecer o pai. 1 Coríntios 13, aquele texto de amor, Paulo fala isso. Um dia então conheceremos, como dele somos conhecidos. Meus queridos, nós não temos a mente de Deus. Nós precisamos aprender as coisas da vida com a mente de Deus, com os olhos de Deus, porque são olhos de um Pai, de um bendito Pai, nos conduzindo a algo santo, a algo perfeito, a algo puro, a algo onde a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Só que nós não temos essa realidade. E muito nós não temos porque os nossos pais terrenos não cumpriram a obrigação que eles tinham que cumprir. Qual era a obrigação que eles tinham que cumprir? A obrigação deles era de trazer a imagem de Deus Pai para nós. E muitas vezes eles não trouxeram essa imagem. Aí, alguns de nós têm profunda dificuldade de ir até Deus. Vocês querem ver? Talvez, eu acredito, que a pior tragédia que eu já vivi para aconselhar é quando você pega uma filha abusada pelo pai. E eu não posso, na clínica, dizer para essa pessoa que Deus é um papai. Eu não posso dizer para ela que Deus tem um colo, que Deus tem um abraço, que Deus nos põe no seio dele, assim como o Filho amado habitou na eternidade no seio dele. A gente não tem condições de dizer isso, porque isso é horrível para a mente dessa pessoa. Nós não temos noção do que é tragédia. Nós não temos noção do que é tragédia. Uma pessoa dessa, do meu ponto de vista, viveu uma tragédia. Porque ela vai precisar de anos do trabalhar do Espírito Santo de Deus dentro dela, para ajudá-la a descansar na bendita pessoa do papai. Isso é tragédia, do meu ponto de vista. Mas o Espírito lançou mão de um recurso. Qual recurso? Nós temos um irmão mais velho, que nos revela a imagem desse Pai, que também nos abraça, que também, à semelhança de João, nos põe no ombro dele. Então nós precisamos entender essa mente de Deus Pai, esta maneira que Ele está fazendo comigo e com você, para formar a bendita figura de Cristo dentro de nós. Amém até aqui? Amém. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso dizer algo, eu preciso falar algo meio
meio técnico, digamos assim, para a gente entender. Da onde vem o sofrimento? Nós precisamos compreender um pouco isso. Da onde que o sofrimento vem? O sofrimento ele deriva de 4 lugares. O sofrimento tem 4 fontes. Então, toda vez que você estiver sofrendo, você precisa verificar qual é a fonte daquela dor. Porque algumas nós podemos corrigir, outras nós não podemos corrigir. A primeira fonte de sofrimento, o pecado original. O salário do pecado é a morte. Meus queridos, tudo o que o pecado toca, o pecado produz dor, produz morte. Tudo que o pecado toca, o pecado vai produzir dor. Então pensem comigo, nós estamos num mundo caído, porque esse mundo está caído. O príncipe dele é Satanás, é o diabo. Ele ordena isso daqui. O próprio texto de Romanos diz uma coisa muito singular para nós. Diz assim, que a natureza geme por causa da vaidade do homem. Então, como nós somos vaidosos, não precisamos de todas as blusas que temos. Não precisamos de todos os sapatos que temos. Não precisamos de todos os carros que temos às vezes. Nós não precisamos. Por que temos? Por causa da vaidade que envolve o nosso coração. Quem paga para produzir isto? A natureza. Então a natureza geme. Nós nascemos num mundo caído. Então nós nascemos para sofrer. Nós nascemos num corpo caído. Esse corpo, ele precisa ser transformado. A Bíblia diz que na vinda do Senhor nós subiremos, aleluia, com um corpo novo, glorificado, que nós não sabemos como é, mas nós sabemos que será semelhante a Ele. Louvado seja o nome dEle. Na vinda do Senhor, vamos subir com uma transformação, um corpo glorificado, mas enquanto estivermos neste corpo, nós vamos sofrer, porque este corpo é caído. Quantos aqui, esse ano, não vão estar sujeitos a uma situação de uma doença grave na família? Quantos aqui talvez não estejam o ano que vem entre nós? Queridos, tudo isso promove dor, tudo isso promove sofrimento, e nós não precisamos temer isto. O povo de Deus não precisa temer a dor. Sofrer é doído, mas o povo de Deus tem que entender que na dor ele pode encontrar Abba, Pai. Ele pode encontrar o paizinho, querido. Então, o primeiro lugar de onde o sofrimento vem? O sofrimento vem da queda. É o primeiro lugar de onde vem. O segundo lugar de onde o sofrimento vem? O sofrimento vem dos nossos pecados individuais. Porque tudo que o pecado toca, o pecado mata. Então, quando eu, como pai, peco, minha esposa, que é uma comigo, vai sofrer. Meus filhos, que eu tenho a responsabilidade de edificar, vão sofrer. Então, o segundo lugar de onde a dor vem, a dor deriva do nosso próprio pecado. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não precisam abrir, ela diz com muita propriedade assim: de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Meus queridos, o nosso Deus, ele é um Abba Pai, mas ele também é Deus. E como Pai, ele faz com que nós soframos, porque a gente precisa corrigir os pecados que nós temos. Então, o segundo lugar, da onde deriva o pecado, da onde deriva a dor, deriva do nosso próprio pecado.
Vocês já devem saber disso. Um dos irmãos com certeza já partilhou isso para os irmãos. Romanos, ele tem uma divisão curiosa com relação à palavra pecado. Até o capítulo 6, a palavra vem no singular, porque está falando do pecado original. A partir do capítulo 7, a palavra vem no plural, porque está falando do nosso pecado individual, dos atos que nós cometemos. Então, nesses dois itens, eu coloquei isso para vocês. O pecado original, que é de onde deriva toda a dor, e depois do nosso próprio pecado. Mas tem uma terceira fonte, o sofrimento. Que eu precisaria achar um texto claro. Os irmãos vão me entender muito bem. Mas eu gostaria de achar um texto bem claro nas Escrituras para poder expressar isso que eu vou dizer para os irmãos. Terceira fonte de sofrimento. O pecado do outro. Porque eu também posso sofrer com o pecado do outro. Uma mulher adultera. De que jeito que fica o marido? Sofrido. Um pai entra em dívida. De que jeito fica a casa? Sofrida. Então, a regra nas Escrituras é muito simples. Na vida familiar, seja casamento, família ou igreja, na vida familiar a regra é muito simples. Um planta e todo mundo colhe. Um planta e todo mundo colhe. Digamos que um dos líderes da reunião aqui, da congregação, peque. Como que vai ficar o espírito? Triste. Como que a igreja vai se sentir? Entristecida. Um peca e todos sofrem. É tão interessante nas ofertas, quando a gente estuda as ofertas lá em Levítico, na oferta da transgressão, se não me engano, o sacerdote oferecia um boi pelo pecado de toda a nação. E oferecia um boi pelo pecado dele. Porque um sacerdote, quando peca, pode levar uma congregação inteira a pecar. Então, o peso do pecado desse sacerdote interferiria, afetaria toda a congregação. Meus irmãos, olha cada assunto sério. Então, o terceiro lugar de onde a dor vem do pecado do outro, daquele que está perto de mim, que peca. Eu posso sofrer dores por causa dele. E o último lugar de onde vem a dor? De Deus. Do próprio Deus. Por que eu não estou incluindo o diabo? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo é um destruidor. O diabo produz muita dor. Mas, na cruz do Calvário, a cabeça da serpente foi pisada. Louvado seja o nome do Senhor. O calcanhar do nosso Senhor foi mordido. Mas a cabeça da serpente foi pisada. E aí o Senhor diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10 assim: Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. O diabo não pode fazer nada que Deus não diga para ele sim. Por isso, o diabo, segundo o meu entendimento, eu entendo que ele promove dor, mas ele tem que promover dor dentro da permissão de Deus Pai. Porque Cristo se tornou Senhor de todo principado e potestade. Os irmãos estão entendendo? Por isso que em Jó, quando você estuda Jó, e você vê Deus reunido com os filhos dele, diz que chega Satanás. E Deus, como um pai, diz assim: observaste o meu servo Jó? Gente, que pai mais estranho, né?
virar para Satanás e chamar, pedir para o diabo pôr o olho em você. Põe o olho no meu servo. Ah, eu estou vendo teu servo. Mas o teu servo te ama porque você encheu ele de coisa boa. Tá bom. Tira tudo que ele tem. Se você tirar o que ele tem, ele não vai te adorar, ele não vai te amar. Tá bom, pode tirar. Satanás tentou Deus dizendo o seguinte: o homem só ama Deus porque Deus dá coisas boas para ele. E Deus, como um pai, queria chegar no capítulo 42 com Jó. E simplesmente usou o diabo. Simplesmente usou Satanás. Deixe-me dar um texto. Esse assunto ele é importante. Deixe-me mostrar uma curiosidade das Escrituras para os irmãos. Abram em 2 Samuel 24. Os irmãos já devem saber disso, mas é muito curioso. 2 Samuel 24. Versículo 1. O Senhor, como um pai, vai disciplinar a nação de Israel. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Deus ficou irado com a conduta dos israelitas. E ele incitou a Davi para levantar o censo. Certo? Está claro o texto? É claríssimo. Quem que incitou Davi? O Senhor. Olha a mesma história contada em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21, versículo 1. Diz assim, olha o que diz, o mesmo texto. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Meus queridos, eu te pergunto, quem que foi? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus usando Satanás. Prestem atenção. Para nós, Satanás é um inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele é furioso contra nós. Ele nos detesta, porque somos povo de Deus. Ele quer nos destruir, porque somos povo de Deus. Para nós, ele é um inimigo. Mas para o Senhor, ele é só um servo. Para Deus Pai, ele não é nada menos, nada mais do que um servo, para cumprir os benditos propósitos do Senhor, neste caso, na vida de Davi. Usou Satanás. O pecado é de quem? Dos israelitas e de Davi. Por que Satanás conseguiu incitar o coração de Davi? Porque Davi deu espaço. Satanás foi um leão rugindo para devorar Davi, e Davi abaixou a guarda. Encontrou espaço, Satanás encontrou espaço no coração dele. Mas ele não podia ter feito isso se o Senhor não dissesse para o diabo: pode. Então nós temos 4 fontes de sofrimento: o pecado original, o meu pecado, o pecado do outro e o próprio Deus, trazendo uma situação difícil para nós quando não há pecado na nossa conduta. É exatamente o que ele fez com o Filho de Deus. É exatamente o que sofrem alguns irmãos. Se der tempo, nós vamos ver amanhã à noite, ao sofrimento visando a igreja. Então, quando você sofre, você tem que parar e olhar a fonte da sua dor. Porque se é do seu pecado, você tem que pedir perdão e corrigir. Se é do pecado de quem está perto de você, você tem que entender se é para você falar ou se é apenas para você orar. Falar com a pessoa, não com os outros. É para você buscar esse discernimento. Quando vem de Deus, nós apenas nos sujeitamos à bendita e santa
mão deste papai, porque ele sabe onde está nos levando. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, ao sofrermos, você tem que olhar isso. Como é que o filho de um de nós pode nascer e com 1 ano e 3 meses ter um tumor no cérebro? Um tumor que não deriva de nada. Mãe não fumou, não bebeu. Quem fez isso? O pecado original. E quem mais? Deus Pai. Visando trabalhar alguma coisa no coração daqueles pais. Oh, meus queridos, nós temos que aprender a olhar de onde o sofrimento vem. E deixe-me colocar mais 2 curiosidades para os irmãos. Prestem atenção nisso. Muitos de nós aqui sofremos por causa do pecado dos outros. Muitos de nós. Muitos filhos sofrem por causa dos pais. Muitos cônjuges sofrem por causa dos seus parceiros. Muitas famílias sofrem por causa dos parentes. Muitas congregações sofrem por causa da liderança. Muitas lideranças sofrem por causa da congregação, o que é mais comum de existir. Os irmãos agonizando em função dos pecados da congregação. O que acontece com o pecado? Deus tem controle do pecado nessa terra? Meus queridos, não cai um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, não cai um fio de cabelo nosso, da nossa cabeça, se Deus Pai não permitir. Você acredita que Deus Pai conta as pombas de Londrina? Londrina ainda tem problema com pomba? Você acredita, se eu te falar que Deus conta o número de pomba em Londrina? Sabe por que eu sei que ele conta? Porque ele conta o número de pardais em Maringá. Maringá tem muito pardal, mas muito pardal. A Bíblia diz que nem um pardal cai se não for da vontade do... Não é de Deus, é do Pai. A Bíblia, ela lança mão de algumas figuras tão simples para a gente entender a proximidade que Deus Pai tem de nós. Ele cuida de um pardal, ele alimenta um pardal. Meus queridos, a Bíblia diz isso, que ele alimenta os pardais. Não andeis ansiosos, olhem os pardais, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste é quem cuida. Meus queridos, ele alimenta. A mamãe pardal sai do ninho, e quem é que providenciou comida para ela? O Pai. Gente, olha que figura simples que ele lança a mão, para a gente poder entender a visitação dele. Então, o que esse papai faz com o pecado? Ele controla o pecado na medida, com exatidão. O pecado das pessoas contra nós nunca vem numa proporção menor, mas também nunca vem numa proporção maior. Abram em Gênesis, capítulo 45, José com os irmãos. Gente, olha que texto maravilhoso, versículo 5. José falando para os irmãos que tinham traído ele. Ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe por que sofremos, querido? Para a conservação da vida. Sabe por que Deus me coloca num sofrimento? Tiago diz assim: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Quando eu sofro, eu busco a Deus, e a vida de Deus é preservada dentro de mim. Porque para a conservação da vida, Deus
me enviou adiante de vós. Não queixe do seu salário, porque tem uma chance grande de você ganhar mais e se perder com dinheiro. Deus sabe a medida certa, como um papai, cuidando de nós. E aí o texto continua, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Agora veja o versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Então presta atenção. Deus tomou a inveja dos irmãos de José, tomou o pecado dos irmãos de José e usou o pecado daquelas pessoas na vida de José para conservar a vida de muitas pessoas. Você está entendendo? Quando alguém pecar contra você, lembre disso. Lembre que o papai está permitindo que alguém peque contra você para conservar a vida dentro de você. Aquilo não é para destruição. Aquilo não é por maltrato. Aquilo não é perversidade de um pai. Aquilo é conservação da vida dentro de nós. Veja um pouquinho mais. Vejam o capítulo 50 ainda, de Gênesis. Versículo 20. E olha o que esse Deus Pai faz. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esses dias ouvindo um especialista em missões, especialmente no mundo muçulmano. O grande problema no mundo muçulmano, ele um missionário, é que nos faltam mártires. Porque quando há um mártir, muitas pessoas se convertem. Aí você pega Apocalipse, onde os irmãos estão clamando pelo sangue deles que foram derramados, e lá em Apocalipse o texto diz assim: não, ainda não se cumpriu o número de conservos que precisam ser mortos. Aí, meus irmãos, o Senhor levanta um ISIS para matar irmãos. Alguém me falou ontem que esses dias colocaram possivelmente 6 irmãos, não sei se eram irmãos ou não, mas é quem eles perseguem, numa jaula, como aquele piloto jordaniano que eles queimaram numa jaula. Colocaram 6 pessoas numa jaula, que eu suponho que eram irmãos, e jogaram no lago. Mas a igreja de Deus precisa de conservos que morram. Porque aos olhos de Deus, a morte produz vida. Deus pensa de forma contrária a nós. Aos olhos de Deus, a morte produz vida. Tudo aquilo que morre produz vida aos olhos de Deus. Se vocês querem fazer uma coisa, orem. Orem como igreja pelos irmãos que estão sendo perseguidos. Eles precisam das nossas intercessões. É um povo solitário. Esses dias reuniram um grupo de irmãos nos Estados Unidos, levantaram um dinheiro monstruoso para ofertar. Levantaram instituições que vão ofertar para estes irmãos que estão sendo perseguidos. Imagina uma filha sua raptada. Imagina um filho pequeno seu
sendo levado a ler, a deixar de ler a Bíblia, a confessar um outro Deus que não existe, a decorar aquilo. Imagina esse sofrimento, meus irmãos, imagina os pais dessas crianças. Esses irmãos sofrem, esses estão sofrendo. Nós ainda não temos noção do que é sofrimento. Por isso que Deus, no texto de Hebreus, quando vai falar de disciplina, nós não vamos ter tempo de abrir sobre o pai e a disciplina. Mas o texto de Hebreus, quando fala da disciplina de Deus, ele começa no capítulo 12, versículo 4, dizendo assim: não tendes resistido ainda até o sangue. Ou seja, nenhum de nós aqui tem que ser levado, está sendo levado neste presente momento, a ter que dar a vida pela igreja. Às vezes o Senhor está trazendo uma dificuldade financeira para você, para formar Cristo em você, e depois de formar Cristo em você, formar Cristo em mais 2, 3 irmãos, naquela mesma área financeira. Nós vamos ver amanhã os textos que falam a respeito disso. Então, meus queridos, nós temos que entender que Deus controla o pecado. Que o pecado nunca vem numa proporção exacerbada sobre a nossa vida. Ele vem sempre numa medida adequada dentro da nossa vida, como veio na vida de José. Mas ainda tem um texto que me chama mais atenção. Um texto de Isaías. Abram em Isaías 45. Isaías capítulo 45. Vamos começar com o versículo 5. Meus queridos, olha que impressionante. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías 45, 5. Versículo 6. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Queridos, a palavra mal aqui tem que ser entendida. Deus nunca cria o pecado, porque para criar o pecado, ele tem que ter a natureza do pecado dentro dele. Então Deus nunca cria o pecado. Mas o que significa a palavra mal? A palavra mal significa aflição, adversidade. O que o texto está falando? O texto está dizendo assim: eu crio a luz, mas eu também crio a aflição, a adversidade. E, meus queridos, ele faz tudo isso no caráter de um papai. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Vem com a tua bendita misericórdia. Senhor, nós somos pó. Nós somos pó. Senhor, quebra esse vaso e faz-nos segundo a tua bendita vontade. Ajuda-nos a ver o sofrimento dentro dos teus olhos. Ajuda-nos a compreendermos o que o Senhor está fazendo conosco. Ajuda-nos a sermos filhos, como Jesus foi um filho. Ajuda-nos a descansarmos em Ti. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.